Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite que a gente se reúne para estudar mais um pouquinho, para ouvir mais uma mensagem do Evangelho de Jesus que nos auxilia na nossa caminhada, né? Ontem nós tivemos o Dia das Mães, né? Então hoje a gente faz a nossa prece em homenagem a todas as mães, a todas as tias que muitas vezes fazem papel de mãe, as avós e até aos pais que tantas vezes fazem também o papel de mãe. Então a nossa homenagem a todos eles. Diga. E aí a gente... Ele me desconcentrou. A gente agradece também agora nesse início a colaboração de todos na nossa campanha que a gente fez a venda do Rondelli. A entrega foi no sábado. A gente agradece a todos que nos auxiliaram aí vendendo, comprando, aqui na entrega. Muito obrigado a todos, é sempre muito bom. A gente se reúne aí em prol de uma boa causa, todo mundo trabalhando juntos, é muito bom. Então vamos fazer a nossa prece para dar início aos trabalhos desta noite. A nossa prece de hoje vamos agradecer a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, que nos trouxe, que se permitiu, né, que aceitou o convite para ser a mãe do nosso mestre. Vamos agradecer a ela por esse desprendimento, por essa boa vontade que teve em aceitar o convite, a missão de trazer para nós, para nos ensinar o nosso querido Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando compreender um pouco mais das lições do Evangelho, desse Mestre amado, que tanto nos exemplificou como caminhar, como seguir com mais acerto, seguindo aí a nossa trajetória, amando, perdoando, exercitando os seus ensinamentos. Agradecemos pela vida que nos foi confiada, pela paz que nos envolve, o seu infinito amor que está sempre nos envolvendo e nos amparando. E pedimos nessa noite também por aqueles irmãos que no sul do Brasil estão passando por uma provação, por dificuldades, que todos possam sentir a presença e o amparo da espiritualidade, que possam ter confiança, manter a fé e seguir confiantes e sempre lembrando que tudo passa. Por mais difícil que sejam os acontecimentos, tudo passa. E que Jesus nunca nos desampara e nunca nos deixa sós. Então, agradecidos a essa espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos ampara, a Jesus e a Maria, mais uma vez, nossa Mãe amada, por esta oportunidade, por esta noite. Nós agradecemos e damos início, então, aos trabalhos da noite, dando graças a Deus. Nessa noite nós temos a nossa amiga Janaína, de Nova Odessa, que vem falar para nós sobre as mulheres do Evangelho. Agradecemos também a presença do nosso querido amigo Paulo Renato, do Centro Espírita Paz e Amor de Americana. Muito obrigada pela presença de vocês. Janaína, falar para você.
Boa noite. Boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, Cecília, por eu estar aqui nesta noite, nessa casa tão querida, revendo amigos, né, Andréia? Que bom, graças a Deus, né, da gente estar junto, a Cássia também. Feliz pela presença do Paulo, amigo querido, lá de Americana. E que essa noite a gente possa falar de uma mensagem diferente, uma mensagem delicada, uma mensagem que toca no coração de cada um de nós e que a gente vá para os nossos lares levando esse presente. Como a Cecília fez a abertura, falando sobre as mães. Ela falou de Maria, mãe de Jesus. E o mês de maio, ele é dedicado às mães. E todos sabemos que a expressão do amor materno, concentra-se na figura de Maria de Nazaré. Então, o tema Mulheres do Evangelho, quando a Cecília me pediu, foi até uma ponte com esse mês de maio, com essa homenagem às mães, com essa alusão a Maria. E quando a gente fala nas mulheres do Evangelho, é claro que nós poderíamos falar de todas aquelas que estão citadas no Evangelho do Cristo, mas nós vamos pensar algumas histórias que mexem com a gente e que a mensagem deixada ali ecoa há 2000 anos como exemplo, como estímulo, como bálsamo na nossa vida, nos nossos momentos difíceis e para a gente se espelhar na história dessas mulheres. Então eu trouxe algumas aqui para a gente conversar nesta noite e refletir nos seus exemplos. Nós sabemos que aquela sociedade, naquela época, era uma sociedade patriarcal, onde a figura masculina ela tinha absoluta preponderância ali. E a mulher, ela sofria muitas injustiças, ela se colocava numa posição submissa, e muitas vezes essas mulheres sofriam caladas, eram discriminadas, até mesmo incompreendidas na sua figura feminina. E aquela sociedade vista com um olhar masculino, quando uma mulher se sobressaía, até causava, um certo desconforto. Quando uma mulher ela tinha uma importância além do que se dava a ela com esse olhar masculino, também causava certo conflito, certo desconforto, e vem Jesus e traz a figura da mulher como virtude, como rosa perfumada no seu evangelho de amor. Só que a gente vai começar falando de uma mulher que sofreu tamanha injustiça ali, naquele episódio onde é narrado no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, que é a mulher adúltera. Aquela mulher que foi pega em adultério. E em que situação ela foi colocada? A lei mosaica dizia que aquele que fosse pego em adultério deveria ser condenado à morte pelo apedrejamento. No entanto, o que ficava marcado naquele tipo de situação? A conduta da mulher. Tanto que ficou imortalizada no Evangelho a figura da mulher adúltera. E ela estava ali, diante daqueles acusadores, e pedem para chamar Jesus. E perguntam ao mestre: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica manda que ela seja apedrejada. No entanto, o que faremos? O que fazer com esta mulher? Mas aquelas pessoas não estavam interessadas muito na situação da mulher. Aquelas pessoas estavam mais interessadas em colocar Jesus à prova, em colocar Jesus numa situação em que, se ele dissesse para apedrejar a mulher, ele cumpriria a lei de Moisés. No entanto, ele estaria sendo contraditório no seu exemplo de amor. E se ele dissesse para não apedrejar aquela mulher, para perdoá-la, para não condená-la, ele estaria indo contra a lei mosaica e também haveria problema. Então aquelas pessoas queriam colocar Jesus numa situação complicada. Só que ele,
conhecedor da natureza humana, conhecedor dos pensamentos, conhecedor daqueles corações, o que ele faz? Ele está ali, de cabeça baixa, inclinado, desenhando no chão. Ele não encara aqueles homens com aquela pergunta capciosa, o que devemos fazer? E ele diz: ora, aquele que estiver sem pecado, que atire então a primeira pedra. Com essa fala, Jesus não precisou encarar a ninguém, pois aquela fala chegou para cada um como sua própria sentença, pois todos ali tinham erros. E Jesus falava de pecados no sentido de englobar palavras, pensamentos, ações e o que vinha ao coração. Pois cada um que estava ali, ouvindo essas palavras do Cristo, começou a pensar em si mesmo e nos próprios erros, porque todos ali tinham tantos erros quanto aquela mulher, ou até piores do que a situação em que ela estava sendo acusada. E aí, fazendo essa reflexão, foram saindo um a um. E a ascendência moral do Cristo fazia isso, com que cada um olhasse para si mesmo, despertasse e tivesse esse pensamento. E cada um foi saindo, um a um. Tanto que Jesus olha para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde: não estão mais aqui, foram embora. E Jesus fala: ninguém te condenou? Ela diz: não. Então ele também fala: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Olha só, Jesus ali, o que ele deixou usando o exemplo desta mulher? Primeiro, a indulgência, a compaixão, o olhar celestial para as fragilidades humanas, porque sabe-se lá o que levou a mulher a ter aquela conduta. O que passava no íntimo dela para errar daquela forma, naquele momento, naquela ocasião em que ela vivia. Então, quando Jesus diz: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, o que ele estava dizendo? Não julga. Não julga, pois cada um, à sua medida, de acordo com seus próprios atos, também tem as suas imperfeições. E aí a gente passa para a nossa vida. Será que isso serviria para nós? Será que nós olhamos para as outras pessoas, julgamos, não queremos nem saber se ali há uma fragilidade ou não, e nós julgamos, condenamos, damos a acusação, a sentença e executamos a pena? Nós fazemos isso, nós julgamos, tanto quanto aqueles homens julgavam aquela mulher e queriam colocar Jesus nessa situação de conflito entre a lei mosaica e o exemplo em que ele estava dando de puro amor. Mas Jesus joga a bola para eles, assim como muitas vezes Jesus joga a bola para nós, porque nós queremos julgar. Então Jesus, quando ele fala da mulher adúltera, ele traz a compaixão, a indulgência, é o encontro do olhar da maldade humana, julgando, apontando, o encontro com o olhar celestial da indulgência e da compaixão. E por que nós começamos a nossa reflexão com a história da mulher adúltera? Pela situação em que a mulher vivia naquela época e ainda vive hoje. Quantos olhares, quantos apontamentos, quantos julgamentos se faz sem se perguntar o que levou aquela pessoa a passar por isso? Pois nós só sabemos compreender a dor quando passamos pela dor. Quando nós olhamos para o outro que sofre e já passamos por uma situação semelhante, nós compreendemos e aí nós não julgamos. E Jesus falou muito nisso, para nós não julgarmos, para nós termos compaixão e para sermos indulgentes. E aí eu saio do Evangelho e dou um pulinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec perguntou aos espíritos superiores o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência, indulgência e perdão. Olha a indulgência aí. E como exemplo, a gente traz a história da mulher adúltera.
para essa primeira reflexão, para nós olharmos com o olhar da compaixão, da indulgência, da empatia, entendendo que somos frágeis, entendendo que são as nossas fragilidades e as nossas imperfeições que muitas vezes faz com que a gente caia. E nós queremos que os outros sejam indulgentes conosco, mas muitas vezes do outro lado nós julgamos também. E esse é o sentido da sentença que Jesus deu ali para aquelas pessoas. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então foi nesse sentido que Jesus deu esse exemplo. Ele não interferiu na situação da mulher, ele apenas fez com que cada um questionasse o seu próprio coração. Então, fica aí o primeiro exemplo de nós não julgarmos a ninguém. E aí, saímos desse primeiro exemplo e vamos em outra história, também muito bonita, quando o Evangelho conta a história da mulher hemorroísta. A história da mulher hemorroísta também é uma história muito conhecida. E diz assim, que uma mulher, há cerca de 11, 12 anos, padecia com um fluxo ininterrupto de sangue. Ela tinha hemorragia sem parar, sem cessar. E olha só, naquela época, a doença já era vista como castigo de Deus. Tanto que a Bíblia fala muito dos leprosos, tão marginalizados. Então, entendia-se que a doença era um castigo de Deus. A mulher, no seu período de sangramento, ela era incompreendida e era isolada. Era considerada impura, não podia ser tocada, não podia ficar perto de ninguém, pois acreditava-se que a mulher, no seu período de sangramento, era impura. Agora, imaginemos nós uma mulher que há 12 anos já sofria com este mal. Ela não conseguia emprego, ela não conseguia uma família, ela não conseguiria um casamento, pela própria situação em que ela vivia. E, de fato, ela devia sentir fraquezas. Ela devia ter dificuldade de locomoção, dificuldade da sua própria sobrevivência. Mas então, ela toma conhecimento de que Jesus estaria ali naquela localidade. Jesus, o Messias de Nazaré, que curava paralíticos, fazia com que cegos enxergassem, limpava os leprosos. Então ela, doente, ela seria curada. E bastava chegar-se diante de Jesus e tocar-lhe as vestes. Não precisava de mais nada. Apenas tocar as vestes já bastaria para que ela fosse curada daquele mal. Então, ela espera o momento oportuno. Ela enfrenta a multidão e ela vê o Cristo se aproximando e ela acredita. É agora, eu vou conseguir a minha cura. E ela reúne toda a coragem, todas as forças, atravessa a multidão, enfrenta aquelas pessoas e vai até Jesus. Quando aquela mulher toca a ponta da túnica de Jesus, ele para e pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos ali: mestre, como alguém te tocou? Nós estamos numa multidão. É claro que foste tocado, é claro. Mas Jesus diz: não. Eu sei que alguém me tocou de uma forma muito especial, pois de mim desprendeu virtude. O que significa isso? Significa que Jesus, no seu autoconhecimento das leis, consegue, a partir da sua capacidade inigualável, reorganizar a estrutura física. Tanto que quando a mulher toca Jesus, dele sai os elementos necessários para que ela possa ser curada. E a fé dela foi tanta, a convicção dela foi tanta, que ela conseguiu. Então ela, tremendo, se coloca diante dele e diz: Senhor, fui eu te toquei. Jesus então diz a ela: a tua fé te salvou. E aí, o que a gente tira deste exemplo? Ora, a coragem desta mulher. De tudo o que nós falamos na introdução, da situação em que ela vivia, do olhar da sociedade para ela,
considerada impura, pois tinha um sangramento ininterrupto, isolada da sociedade, não teria oportunidades na vida. Ela se encheu de coragem, ela se expôs, frágil, fraca, talvez foi se rastejando até aquela multidão. Correu o risco de ser pisoteada, correu o risco de ser massacrada, correu o risco de ser rechaçada pela sua condição. Mas não, ela se encheu de coragem. Ela não pensou em todos esses riscos que ela correria e foi até Jesus. Trazendo para nós, para o simbolismo da nossa vida, como anda a nossa coragem? Será que nós estamos nos escondendo às vezes? Buscar os nossos objetivos, seja lá quais forem, porque todos nós temos objetivos. Cada qual com o seu anseio, aqui, dentro de cada um de nós, onde só Deus é que sabe. Que a gente possa se curar daquilo que ninguém sabe, daquilo que só o Pai tem conhecimento, pois só nós sabemos onde nos aflige, nos angustia, nos aperta o coração. Então esta mulher se encheu de coragem, de fé, de júbilo, de confiança e foi até o Cristo. Ela foi, ela enfrentou obstáculos. E nós? Nós estamos enfrentando esses obstáculos que muitas vezes nós mesmos colocamos, porque a gente é mestre em colocar obstáculos na nossa vida. Então, será que nós estamos buscando coragem, nos enchendo de força, confiança, fé e ir buscar essa cura, seja lá qual for, do corpo, da alma, do sentimento, do coração, do espírito, da mente, emocional, sabe-se lá, cada um de nós tem a sua necessidade. Então, a exemplo desta mulher, que a gente possa se encher de coragem, de fé e dar o toque do amor, o toque da cura, o toque da fé, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala da fé, lições maravilhosas falando sobre a fé. Como anda a nossa fé? Como anda a nossa confiança em Deus? Como anda a nossa certeza de que tudo que o Pai faz é para o nosso bem? Mesmo que tenhamos que tomar o remédio amargo, é para o nosso bem. E quando a gente compreende isso, é claro que muitas vezes os problemas não se afastam, os problemas permanecem, eles estão ali, precisam ser vencidos, seja qual for a dimensão que eles tenham. Mas uma coisa é certa, com fé, confiança, coragem, nós vamos ter mais condições de suplantar todos esses obstáculos, assim como a mulher hemorroíça, que enfrentou uma multidão enorme para chegar até Jesus e tocou as suas vestes com tanta confiança que ele percebeu de uma forma diferente. Quantos de nós somos tocados de forma diferente? Podemos ter conversado com muitas pessoas no dia, mas sempre tem alguém que nos toca de uma forma diferente. E se nós percebemos isso, que às vezes alguém quis um sorriso nosso, uma palavra nossa, um carinho nosso, imaginemos como foi aquele momento em que a mulher hemorroísta tocou Jesus. E aí, com essa história também, nós refletimos nesses exemplos, nesse perfume do Evangelho que Jesus coloca quando fala dessas mulheres. E falando em perfume, se Jesus era sempre acompanhado de muitas pessoas, de muitas mulheres, deveria ter ganho alguns presentes, natural, um agrado, todos nós aqui fazemos agrados uns aos outros. Mas no Evangelho não se fala, que Jesus ganhou presentes. Exceto no episódio
em que o evangelista conta que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, de Betânia, pegou o perfume mais caro e derramou sobre Jesus. O perfume de nardo num vaso de alabastro. Aquele líquido tão caro. Ela ungiu Jesus, perfumou toda a casa. E aí, olhares, vendo aquela cena, Judas questiona: que isso? Que desperdício! Um perfume caro como este poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas Judas, ele tinha essa visão. Ele via muito pelo lado material, pelo lado financeiro. Ao que Jesus lhe responde: não compreenda mal a atitude desta mulher, que deu o melhor de si. Pobres sempre os terei, mas esse ato, como se estivesse me ungindo para o meu sepultamento, será lembrado por todos os tempos. Como nós estamos fazendo agora. Maria de Betânia pega do perfume mais caro e presenteia ao Cristo. Será que ela tinha condições de fazer isso financeiramente? Nós vemos no Evangelho a dificuldade que era, a miséria que era, as pessoas, com muita carência de recursos financeiros, principalmente as pessoas ali que Jesus tinha contato, que Jesus ajudava. Eles eram amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro hospedavam Jesus na casa deles, mas sempre com muita dificuldade. E pelo que se conta, esse perfume era uma verdadeira joia. E ela presenteia Jesus. Olha esse gesto. Ela pega daquilo que lhe é mais caro e presenteia Jesus. E nós presenteamos o Cristo. Nós damos alguma coisa a Jesus. Quanto será que vale o nosso coração para Jesus? Quanto será que vale? Quanto será que vale aquilo que a gente faz de bem ao outro para Jesus? Muitas vezes ele disse: quando fizerdes aos pequeninos, estará fazendo a mim e agradando a vontade de meu Pai. Será que nós somos capazes de dar o perfume de nardo a Jesus? Com essa atitude tão linda? Ou será que nós vamos nos preocupar com os olhares de Judas, nos repreendendo, nos julgando, vendo com os olhos pequenos da materialidade? E aí, esse gesto perfumou toda a casa. Qual é o alcance de um gesto de amor nosso? Perfuma todo o ambiente onde nós estivermos? Como disse Pedro em sua epístola, o amor cobre a multidão de pecados. Da mesma forma que o perfume de nardo inebria toda a casa, o nosso gesto de amor cobre a multidão de pecados. É o presente para Jesus. Olha que coisa linda. E como disse o Cristo ali para aquelas pessoas que viram esse gesto de Maria de Betânia, ficaria marcado por todos os tempos. E nós estamos aqui, 2000 anos depois, comentando sobre esse fato. E falando em Maria, vamos passar para outra Maria. Nós estávamos falando de Maria de Betânia, agora nós vamos lá para Magdala falar de Maria Madalena. Um outro exemplo notável que os evangelhos trazem para nós. Maria Madalena, a mulher bela em sua formosura física. Ela tinha joias, ela tinha perfumes, ela tinha os mais suaves tecidos. Ela tinha os relacionamentos com a mais alta sociedade ali de Roma, da Judéia, dos poderosos. Ela tinha quem ela quisesse aos seus pés. Ela vivia num palacete. Ela tinha pessoas que a serviam.
Bastava estalar os dedos e sua vontade estava feita. No entanto, ela tinha tudo, menos a paz. A mulher atormentada no seu íntimo. Ela tinha o amor externo, o amor no seu exterior, mas não conhecia o amor que aquece o coração. Seu coração era frio, vazio. Então, ela tinha tudo, menos a paz. Mas aí, ela ouve falar de um nazareno que falava coisas, que falava do amor verdadeiro, do amor puro, que curava doentes, que fazia cegos enxergarem, paralíticos andarem. Que homem era esse? E o que ele dizia? Que era transformado em amor. Seria ele capaz de amá-la? Mulher de vida desregrada, pecadora, seria ele capaz de amá-la no seu íntimo tão vazio, preencher o seu coração? Então, ela vai procurar Jesus, mesmo estando em dúvida se ele a receberia. Ora, mas ela sabia também que ele andava com pessoas de vida duvidosa, então, quem sabe, ele não a repreenderia. E ela vai até a casa de Simão e chega e se coloca diante de Jesus. Ele já a esperava, ele já a conhecia, ele já sabia que o seu coração precisava de alento. E quando ela se coloca diante dele, diz: Mestre, ele fala: Maria, tu vieste. Então ela, ali, abre o seu coração para Jesus e compreende. Ele a acolheu. Ele não se perguntou como era a vida dela. Ele não se perguntou se ela era ou não uma pecadora. E ela se coloca ali, diante dele, com o coração aberto. E ele começa a falar de amor para ela, um amor que ela nunca imaginou que existisse, pois o seu coração começou a ser preenchido. E ele fala que ela seria uma ótima mãe. Mas ela diz: Senhor, não tenho condições de ser mãe. E ele diz a ela: não, Maria, você tem condições de ser mãe de outros filhos, de outras mães, de outras filhas. Tens condição de ser mãe de todos aqueles que se achegam até ti, pelo seu coração. E ela fala: mas meu coração é vazio, Senhor. E ele diz: não, Maria. Tens condições de transpor a porta estreita. Tens condição de amar. Apenas ama. E Maria sai dali transformada, com o seu coração conhecendo um verdadeiro amor. Um amor que a faz não querer mais os luxos, os amores externos, passageiros, superficiais, os perfumes, os servos, o seu palacete, faz com que ela comece a sua transformação. E aí Maria começa a cuidar daqueles que necessitam, doentes, leprosos, e começa a andar lado a lado do Cristo. O tempo passa. Vêm os episódios dolorosos da crucificação. Maria ali chorando, juntamente com Maria de Nazaré, aos pés da cruz, olhando para Jesus e não acreditando. Ora, quem seria então capaz de conduzir o seu coração tão sedento de amor? E aí, quando Jesus já deixa o corpo físico, é colocado no sepulcro, Maria, desolada, sentindo saudade de Jesus, no terceiro dia vai até a entrada do sepulcro e o vê aberto. Ora, onde está o meu Senhor? Onde estaria Jesus? E ela está ali, tão envolvida com aquela constatação de que o sepulcro estava aberto, que não percebe que atrás dela se aproxima alguém, um moço, e diz novamente, com voz suave: Maria. Ela pergunta: onde está o meu Senhor? E quando ela se vira, ela se dá conta, era Jesus, vivo,
vivo. Ela tenta ir a ele, abraçá-lo, ele diz: Maria, não me toque ainda, não fui até meu pai. Mas vá até a cidade e espalhe a boa notícia: eu estou vivo. E ela vai feliz pelo seu Senhor estar vivo. Chega diante dos apóstolos, diante de Pedro e fala: ele vive. Ela é a dama da anunciação, ele vive. Mas eles não acreditam em Maria. Seria por ser mulher? Seria pela sua vida desregrada passada? Seria pelo julgamento que se faz? Eles não acreditam. Mas ela diz: ele vive. E eis que Jesus entra no local e mostra as suas chagas para quem quiser se ver, mesmo tendo duvidado das palavras de Maria. Nós até nos perguntamos por que Jesus escolheu Maria para dar a notícia de que ele vivia, para contar da ressurreição. Ora, ela foi o maior exemplo de transformação do Evangelho. Maria, a Senhora de Magdala, tinha tudo menos a paz. Mas ela ansiava pelo amor verdadeiro que ela encontrou nos ensinamentos do Cristo. E após aqueles episódios, após Jesus ainda ficar um tempo com os seus, quando Jesus parte de vez para as esferas celestiais, novamente ela se vê sozinha, saudosa de Jesus. O que fazer agora? Ela não era bem-vinda perante os discípulos, a sua condição de mulher também. Não se sentia bem, sentia que não poderia seguir com eles. O que fazer? Então ela estava sentada às margens do lago de Genezaré, lembrando daqueles momentos que ela vivera ao lado do Cristo, lembrando de suas palavras, lembrando do seu amor infinito. Quando, ao longe, um grupo de leprosos se aproxima. Naquela época, quando um grupo de leprosos se aproximava, eles eram rechaçados, não podiam permanecer na cidade pela doença contagiosa. Mas eles chegam perto de Maria e perguntam: onde podemos encontrar o Nazareno? E ela apenas responde: ele não vive mais, não está mais entre nós. E aquele grupo desolado, como se estivesse perdendo a oportunidade de suas vidas, a oportunidade de cura, ficaram desolados tanto quanto ela. Mas ela começa a falar de Jesus. Ela começa a relembrar aqueles momentos contando para eles. E a fala de Maria começa a cair como bálsamo nas dores daquelas pessoas. Passou o dia todo falando e confortando corações. No dia seguinte, da mesma forma, eles pediam sedentos para que Maria falasse do Cristo. Só que eles não poderiam permanecer ali. E as autoridades expulsaram o grupo daquela localidade. Maria, vendo o grupo partir, ela olha para si mesma, se vê sozinha e fala: não, eu vou com eles. E ela vai. Ela vai e começa a fazer parte daquele grupo, levando alento aos corações, falando de Jesus. O tempo passa e ela percebe em si as chagas da lepra. E ela se vê indefinitivamente como um deles. No entanto, a certa altura, ela vê que o seu corpo físico já está quase sem forças. E ela lembra de Maria de Nazaré. E ela pede para ser levada diante da mãe de Jesus, que estava em Éfeso, juntamente com João. A viagem é longa, a viagem é dolorosa, a viagem exige muito de Maria, mas ela, firme no seu propósito de passar seus últimos instantes com Maria de Nazaré. As portas de Éfeso
Maria Madalena já não aguenta mais, não tem mais forças, está desfalecida. É acolhida numa casa modesta ali, às portas da cidade de Éfeso. Nos seus instantes finais, em delírio, ela vê a imagem de Jesus se aparecendo para ela, estendendo os braços e dizendo: Maria, amaste muito, passaste pela porta estreita, vem, Maria. E assim, ela se entrega, parte e segue com o coração cheio do amor que ela procurou e encontrou nas palavras de Jesus. O maior exemplo de transformação do Evangelho. Aquela que levou a notícia da ressurreição. Aquela que disse: Ele vive, na sua trajetória de transformação e de amor. Que exemplo para as nossas vidas também há 2000 anos ecoando. Lembrando que nós, muitas vezes, com o coração vazio, com tantas coisas à nossa volta, mas com o coração vazio, sedento do amor verdadeiro, podemos encontrar nas palavras do Cristo, no Evangelho, na Boa Nova. Afinal, Evangelho quer dizer boa nova, que só pode ser boa notícia. E algo que tem esse nome só pode ter preciosidades para a nossa vida. O Evangelho de Jesus é o código de amor que preenche os nossos corações. É o alento para todas as horas. Em qualquer hora de dor, de angústia, de solidão que estivermos, vamos buscar o sentido e o alento nas palavras de Jesus. Pois só Ele poderia dizer: não vos aquieteis pelo que haveis de comer, de beber. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Somente um ser como Jesus poderia trazer tanto alívio aos nossos corações. E um ser como este, nesta grandeza inigualável, vindo das esferas celestiais por amor, para nos dar o caminho até o Pai. Somente um outro espírito, de igual envergadura, poderia recebê-lo. A escolhida, uma jovem, de nome Maria, talvez ali com seus 14, 16 anos, como dizem os estudos históricos, ela recebe a missão de trazer a luz do mundo, o Rei dos Reis. E eis que o anjo se coloca diante dela e fala da sua missão. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, aquela figura, turbou-se com aquelas palavras e se perguntava: que saudação seria esta, salve agraciada? E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre darás à luz a um filho, e porás o nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E este filho reinará eternamente, o seu reinado não terá fim. Então Maria, diante do Senhor, diz: eis aqui a sua serva, e cumpra-se em mim a tua palavra, segundo a tua vontade. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. É o cântico de Maria, aceitando a missão sublime de trazer a esta terra o amor encarnado, a luz do mundo, Jesus. E o que nós
tiramos disso? Maria, a figura materna, onde muitos de nós recorremos, onde nós depositamos as nossas dores e chamamos carinhosamente de mãe, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Ora, nós reverenciamos tantos exemplos, tantos expoentes da doutrina, nos dirigimos aos chamados mentores, mentores das casas, aos espíritos de alta envergadura, mas a Maria nós nos dirigimos como filhos e podemos nos dirigir como filhos, para chamá-la carinhosamente de mãe e olhar para ela como filhos, assim como Jesus pede que nos coloquemos diante de Deus como seus filhos, chamando-o de Pai. É claro que nós estamos colocando dessa forma a figura desse Espírito que conhecemos por Maria. Um Espírito de luz que trabalha incessantemente curando as dores por aí afora, socorrendo sem parar. Mas o que fica? O que representa? Essa imagem de mãe, para que possamos se achegar a ela como seus filhos e para que possamos compreender cada vez mais essa história tão linda, a maior história de amor que a humanidade conheceu, que foi a vinda de Jesus através desse Espírito de nome Maria, ao qual nesta noite nós condensamos as mulheres do Evangelho, nós homenageamos as mães, homenageamos as mulheres, esta rosa perfumada que representa as portas da reencarnação, os portais do mundo material, para que todos nós, espíritos imortais, sujeitos às vidas sucessivas, sujeitos às provas da vida material para crescer, evoluir, vencer a nós mesmos, possamos estar aqui, encarnados na matéria, pelo amor das nossas mães, simbolizadas na figura de Maria, e assim que os nossos corações hoje levemos estes exemplos de algumas mulheres do Evangelho que nós pensamos aqui e cada vez mais colocar em prática nas nossas vidas as lições do Cristo, pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos guardar as suas palavras, que há 2000 anos ecoam nos nossos ouvidos, procurando o eco nos nossos corações. Que possamos ter o olhar da compaixão, como Ele ensinou aquelas pessoas a olharem aquela mulher adulta, pois as fragilidades humanas é o que nos fazem cair. Que possamos ter a coragem, a perseverança, a confiança e a fé da mulher hemorroísta. Que possamos dar de presente o coração, como Maria de Betânia fez com o perfume de nardo, e que as nossas ações de amor perfumem o ambiente onde nós estivermos. Que possamos ter o coração aberto de Maria Madalena buscando o amor verdadeiro, onde o amor verdadeiro está. E que possamos, como Maria de Nazaré, colocarmos diante do Pai e dizer: eis aqui a serva do Senhor. E Maria, para nós finalizarmos, deixou um grande mandamento. Pois nas bodas de Caná chamaram Jesus, o vinho havia acabado. Mas ela olha para todos e diz: fazei tudo o que ele disser. Então fica aí, para encerrar a nossa reflexão da noite, o mandamento de Maria: fazei tudo o que ele disser. Que possamos seguir as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho, as palavras do Cristo, as palavras de amor. Então, obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz e emocionada nesta noite, entre amigos queridos. Então, eu só tenho a agradecer e deixar a minha alegria. Obrigada.